Universo Épico no ar e hoje nós vamos falar sobre o Framboesa de Ouro. Você já ouviu falar? Não? Quem vai explicar pra gente é o Matheus, ele que é especialista em cinema. Matheus, seja bem-vindo ao Universo Épico. Obrigado. Bom, o Framboesa de Ouro já é um tradicional prêmio assim, dos piores filmes, né? Um Oscar do avesso. Ele também tem um júri, né? Um conjunto de pessoas ali que escolhe quem são os destaques negativos do ano. São profissionais? Ou é o grande tudo. público? Tem crítico, tem fãs de cinema, cinéfilos, tem de tudo ali também. É um universo menor, ali, se não me engano, são 600 jurados, né? No Oscar são 6.000, que também ninguém sabe exatamente como é uma seita, né? Como você mesmo já definiu uma vez, mas e eles escolhem o que não deve ser visto, assim, ou o que foram ver e não valeu a pena. É um prêmio que ninguém quer ir buscar. Eles têm um site ali de tomates, assim, mais ou menos como assim, você avalia, em vez de você dar estrelas ou bonequinhos e tal, você joga tomate ali nas pessoas, como se fosse uma apresentação de teatro mesmo, que se você não gostou daquela atuação, você jogava tomates antigamente, né? Então tem essa referência ali e a framboesa, né? Então são os filmes os destaques negativos, né, do ano ali. Talvez uma diferença entre expectativa e realidade, né? Porque não são filmes que você sabe que vão ser toscos. Né? Diferente do Oscar, a gente pode ver que são filmes que é pro grande público, né? É pro grande público. É um filme de massa, né? Um filme que ficou ali para também entrar no Oscar também, né? Então, por exemplo, o filme Mãe, que você tem ali, tanto o Javier Bardem como a Jennifer Lawrence foram lembrados esse ano. O filme Mães, ele ficou ali entre a genialidade e a tosquice, talvez, não sei. Não só não foi indicado ao Oscar, como foi lembrado no Framboesa de Ouro. Assim, talvez as pessoas, né, entenderam que ele tinha mais bizarrice no filme do que discussões e tal. Eu até saí do filme, até que não achei que era tão problemático. Vi vários problemas no filme, mas assim, é um filme que eu até indicaria, assim, é um filme que eu queria assistir em casa para ter uma discussão sobre se a personagem é a mãe natureza, que tipo de alegoria o diretor tentou criar ali. Mas é um filme que, pelo jeito, para o grande público não funcionou, mas é exatamente isso, assim. Se você pegar, por exemplo, as animações do Oscar, também são filmes para o grande público, mas que atenderam uma expectativa. O Emoji, por exemplo, que ele é lembrado ali como dos piores filmes, né? Vamos fazer o seguinte? Vamos ver então a lista dos piores filmes? E na lista dos piores filmes tem Baywatch, Emoji, o filme, 50 Tons Mais Escuros, A Múmia, Transformers, O Último Cavaleiro. Agora que você aí já viu a lista, o Matheus estava comentando sobre o Emoji, né? Emoji, o filme. É um filme que você esperaria que de repente concorresse na lista de animações. É que esse ano a lista estava muito boa, realmente. Viva deu uma festa, né? Tem o Toro Ferdinando, tem uma animação, tem o Poderoso Chefinho, que é um filme também já virou animação de festa, né? De decoração e tal. E tinha um sensacional que era do Van Gogh, né? Um filme todo pintado à mão, artistas imitando ali a estética do Van Gogh, ele para contar a vida dele. Sensacional. Então a disputa era realmente muito concorrida. Agora, você não poderia esperar que fosse indicado a pior filme, né? Então você tinha uma expectativa boa e talvez eu acho que essa é a grande sacada do prêmio, assim. Você espera uma coisa interessante, um filme ali que vai agradar esse grande público, porque você pode fazer um filme para grande público, um filme bom. O Viva, o Toro Ferdinando são exemplos disso. O Emoji, pelo jeito, não agradou esse grande público. Então, nesse déficit ali de expectativa e realidade, os caras acabaram pegando mais pesado mesmo, assim, filmes que tinham a obrigação de agradar e não agradaram. Então ele é um dos exemplos, né? Matheus, e na lista de pior ator, tem vários atores consagrados. Na lista de pior ator tem Tom Cruise em A Múmia, Johnny Depp em Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, Jamie Dornan com 50 Tons Mais Escuros, Zac Efron em Baywatch, Mark Wahlberg em Pai em Dose Dupla 2 e também em Transformers, O Último Cavaleiro. Johnny Depp tá nessa lista, né? Johnny Depp, olha, repara só como tem um descasamento entre a Academia de Hollywood, que vai premiar os melhores filmes, e o Framboesa de Ouro, que também são grandes produções, né? Produções inclusive maiores. Dá a impressão que o que a gente pode concluir é que tem um esgotamento das franquias, né? O Johnny Depp, por exemplo, você imaginaria também como, de repente, um indicado a melhor ator.
pelo personagem que ele faz no Piratas do Caribe. Só que é o mesmo personagem há quanto tempo, né? Virou, hoje esse personagem ele é mais uma fantasia de carnaval. Já não tem mais o que trazer de original. De novo, né? Dá a impressão que esgotou. Não é essa franquia em si, mas as franquias, a ideia de franquia. Você faz um filme, ele tem ali uma bilheteria, depois você esgota. Então, vamos entreter o público só mudando ali. Você também concorda, então, que tem que ter um fim? A franquia ela tem que ter um fim? É importante. Para encerrar lá em cima. Um bom filme, aliás, ele não precisa nem ter um fim, né? Ele pode ter um fim aberto para todo tipo de interpretação e tal. Mas quando você cria... Para isso existem as séries, né? Essa coisa de você encaixa um episódio em outro, as pessoas já estão acostumadas a ver, assim, já está na nossa cultura, na nossa programação. Agora, com um filme, você tentar prender a atenção do espectador por uma fórmula, uma coisa engatada, um filme na outra, talvez as séries já façam esse papel e as franquias acabaram perdendo o sentido, né? Então você tem, quem foi zoado aí? Zac Efron, Tom Cruise, Baywatch, Piratas do Caribe, você vê os 50 tons de alguma coisa, né? Agora os 50 tons de cinza, os 50 tons de liberdade, que vai ser agora os 50 tons de solidão, 50 tons sei lá, de qualquer 50 coisa. tons de tudo, né? Tem até as paródias já dos 50 tons de alguma coisa. Tudo bem, são baseados nos filmes. Aliás, isso também é problemático, né? Como literatura, já não é a grande literatura, assim, mas de repente você consegue prender a atenção do público pelo que você não consegue transpor para as telas, né? Também é um filme que também tá entre os não muito indicados ali pela premiação. Mas são filmes que também já tem um problema assim, de adaptação de literatura para o filme, né, para o cinema, que acaba ficando uma coisa careta no cinema, né? Você não pode expor tudo ali, você não consegue dar uma ideia de desejo, que é uma coisa, uma trama psicológica, você colocar isso em ação ali, acaba ficando uma coisa careta, né? Assim, talvez antes da Revolução Sexual fizesse sentido, depois disso dá a impressão que não faz o menor sentido. E na lista dos piores não tem só ator, tem atriz também. Na lista de pior atriz tem Catherine em Paixão Obsessiva, Dakota em 50 Tons Mais Escuros, Jennifer Lawrence em Mãe, Tyler Perry em Boo 2 e Emma Watson no filme O Círculo. Tem Jennifer Lawrence. Pois é, Jennifer com o filme Lawrence, Mãe. Aí eu já achei sacanagem, porque eu gosto da atuação dela. É que é um filme tão enigmático, né? Assim, a gente sai dali... Eu falo assim, o filme bom é aquele que você já saiu dali, já tem uma hora e você está falando sobre ele ainda. Mesmo para desancar, para dizer que você não gostou, não entendeu, que tem algumas partes mais obscuras. Esse é o tipo de filme que... Acho que a gente não teve nenhum filme no ano passado que teve tanta discussão como Mãe, né? Para quem não assistiu, é a história de um casal em uma casa de campo, né? O Javier Bardem, que também concorre, e a Jennifer Lawrence, que também foi indicada a pior atriz, e eles recebem visitas ali, e a partir desse filme, Aronofsky, que é o diretor, ele faz uma série de referências bíblicas, né? Adão e Eva, e as pessoas discutem se o Javier Bardem é Deus, se a Jennifer Lawrence se ela é Maria, se ela é a natureza e tal, mas agora é uma personagem passiva, né? Assim, é um personagem que ela vê o pau quebrar naquela casa e ela toma uma atitude já no fim, já, né? Até o pessoal do Choque de Cultura brincou com isso. Ela vê todo mundo mexendo ali no encanamento ali da casa, ela não faz nada, qualquer, já teria tomado, né, alguma atitude e tal. Ela é uma personagem meio quase boba ali, né? Mas tem um sentido, eu pelo menos vi um sentido naquilo. Eu achei sacanagem ela ser indicada ali, como até porque foi injusto. Ela já foi premiada no Oscar mesmo, no Oscar, né? No prêmiozão mesmo, assim, acho que ela não merecia ali não, acho que a Dakota, de repente, dos 50 tons de alguma coisa já seria mais, já estaria bem encaminhada, né? Mas assim, a ideia do prêmio é realmente sacanear, né? Mas eu achei sacanagem. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa, né, para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua aqui com o Framboesa de Ouro. O Universo Épico está falando aqui hoje sobre o Framboesa de Ouro, com o Matheus, especialista em cinema. E vamos lá então, vamos continuar com a nossa lista, né? Pior ator coadjuvante. Na lista de pior ator coadjuvante tem Javier Bardem no filme Mãe e também com Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, Russell Crowe no filme A Múmia, Josh no filme Transformers, O Último Cavaleiro, Mel Gibson no filme Pai em Dose Dupla 2 e Anthony Hopkins no filme Collide e Transformers, O Último Cavaleiro. Matheus, pior ator coadjuvante, né?
Pois é. Não serviu nem para ser coadjuvante. Pois é, esse é um problema, né? Quando você ganha o Oscar, o verdadeiro, né? E tudo bem, né? Tem prestígio. Agora, tá ali o Javier Bardem, né? Ele é bom, né? Ele é bom, mas agora não é fácil interpretar Deus, né? Assim, é uma coisa, vamos combinar que a diferença entre expectativa e realidade. Agora, e ele tem duas indicações, né? Em Mãe e Piratas do Caribe. Pois é, mas aí mereceu, né? Aí também ninguém mandou. Mas o Russell Crowe, por exemplo, não é fácil sem ter... Aí você tem que ver a posição do cara também. Né? Você fazer um papel ali do lado de uma múmia, né? Interpretar a múmia, ou enfim, não é muito fácil também. E o Javier Bardem é Deus, né? Qualquer um que você colocasse ali também não ia ter algum problema ali de diferença de expectativa e realidade. Então tem que também ver o lado dos caras também. Mas provavelmente ele vai levar, porque é um filme muito... Isso daí é um trabalho do assessor ou do próprio assessor, empresário, ou do próprio ator que leu o roteiro e falou, não conseguiu distinguir um bom roteiro e falou, não, eu vou fazer isso. Não, eu acho que é uma questão da pretensão mesmo. Assim. Eu acho que é um filme... Aronofsky, ele não é exatamente um diretor... é um cara com prestígio, assim, fez Cisne Negro, tem O Lutador, é um belo filme. Nesse ele tentou fazer a obra-prima, assim, mas às vezes a obra-prima, o talento é aquilo que as pessoas dizem que a gente tem, né? Quando a gente tenta dar um salto, às vezes, muito alto, de repente é uma questão histórica também, daqui 10 anos a gente possa voltar nesse filme e falar, não, mas ele estava falando sobre várias coisas que as pessoas na época não entenderam, não captaram, tá? Porque ele realmente é muito enigmático, assim, você vai com lupa ali para falar assim, olha, tá tudo bem, a gente sabe que ele vai falar sobre passagens bíblicas, mas qual? Né? Então, quais, né? Seria Adão e Eva, ok, tá mais ou menos claro. Tá falando da Arca de Noé em algum momento, assim, uma coisa meio do... não da Arca de Noé, mas da inundação, enfim. Né? Tem várias, as guerras, ele tá falando sobre o Apocalipse, você tem que ir com lupa ali. E é um filme que ele desgasta um pouco agora, ele é muito pretensioso, é um filme muito pretensioso. E as pessoas saíram de lá um pouco irritadas. É um filme que cansa também, né? Chega uma hora que cansa. Você acha que vai ter uma resolução, as coisas voltam, os personagens voltam e tal. E ele, talvez ele não tenha sido tão bem acabado, assim, ele não consegue entregar o que ele promete, né? Vou ver uma alegoria bíblica, ok, mas uma Bíblia, como é que você resume num filme? Ele poderia ter 5 horas e... É uma coisa muito parecida com o Lars von Trier, né? Ele tem essa coisa, assim, de às vezes ele acerta no filme, depois ele faz algo tão pretensioso que vira uma coisa meio de... Enfim, que não funciona. Não funcionou. Aí vai lá e Framboesa de Ouro vai lá e detona, né? Mas os outros são mais ou menos isso mesmo, assim. Agora esse parece ter um pouco de desencaixe ali do Mãe, né? E tem atriz coadjuvante também nessa lista. Na lista de pior atriz coadjuvante entrou Kim Basinger no filme 50 Tons Mais Escuros, Sofia no filme A Múmia, Laura no filme Transformers O Último Cavaleiro, Goldie em Viagem das Loucas e Susan no filme Perfeita é a Mãe 2. Kim Basinger, né, assim, já teve dias melhores ali agora os 50 Tons Mais Escuros, né? Eu acho que provavelmente esse filme ali é um pouco meio maldito ali, todo mundo que toca nele vai sair de alguma forma chapiscado, né? Eu acho que vai sobrar pra ela. Vamos falar de remake então? No hall dos piores remakes e cópia ou sequência entrou Baywatch, Boo 2, 50 Tons Mais Escuros, A Múmia e Transformers, O Último Cavaleiro. Agora eu te faço uma pergunta, né? Filme bom, filme clássico, precisa ter remake? Precisa ser refeito? Né? Tudo bem, a gente tem aqui uma lista. É que tem né? Tem filmes que ficaram melhores. Porque aqui a lista do Framboesa é pior remake, sequência, cópia. Mas aí eu quero sair um pouquinho disso daqui e te perguntar, né? Um filme clássico, ele precisa ser refeito? Precisa para essa nova geração talvez conhecer? Ou a geração de agora não pode assistir o filme de lá de trás? Não, o ideal é você beber na fonte. Assim, não é que nem um livro, por exemplo, você vai lá e faz uma adaptação para... Você vai ler os livros antigos do Machado de Assis, ainda tem uma padronização de linguagem, ainda muito... Enfim, que às vezes a gente não capta. Coisa, né, em vez de coisa. Tem várias mudanças que... O livro, uma nova edição de um livro, necessariamente ele precisa adaptar, né? Às vezes não, tem gente que prefere ler no original. Agora, um filme realmente tem uma coisa meio de... Ele já está falando pra gente, né? A gente já tem
quando você assiste um filme clássico, você já está fazendo um resgate histórico, daquela histórica e do contexto que ele foi criado, né? Agora, quando você faz... A tecnologia da época. Com a tecnologia da época, que é importante a gente conhecer também, saber inclusive das limitações de cenário, de movimentação, os filmes mudos, né? Quando você tinha uma liberdade ali, quando você não tinha tanta, você não se prendia tanto ao som, né? Então tem toda uma estética, que é importante a gente revisitar. Até mesmo Star Wars, quando a gente assiste os primeiros episódios, Exato, né? exato. A gente ainda se assusta com a tecnologia que foi usada no passado e é tão e no boa, momento de né? descoberta do espaço também, né? Quando ele é filmado ali, ele tem essa força de falar no momento que o ser humano está olhando para fora do próprio planeta, né? A gente se volta mais para o próprio planeta, por uma questão da destruição e tal. E aí os remakes, eles acabam... No caso de Star Wars, eu acho que, como ele é programado para ser uma sequência mesmo, assim, eu acho que ele consegue entregar, né? Tirando ali os filmes ali do começo dos anos 2000, mas os mais recentes já são mais interessantes, assim, consegue fazer jus à trilogia original, né? Agora, tem a coisa também do esgotamento das franquias, né? Transformers. Já deu Transformers. Caribe, já deu, assim, as pessoas já têm a série, você não precisa encaixotar um episódio no outro, né? Você já meio que não faz sentido. Mas realmente, entre um filme clássico e um remake, você sempre vai desagradar, você sempre vai falar, mas no clássico ele teve mais. Realmente, é melhor beber direto na fonte. E agora, pra gente finalizar então, vamos falar sobre os diretores, né? Os piores diretores. Para finalizar, temos agora a lista dos piores diretores, com Darren no filme Mãe, Michael Bay no filme Transformers: O Último Cavaleiro, James Foley com o filme 50 Tons Mais Escuros, Alex com o filme A Múmia e Anthony com Emoji, o filme. Quem errou na mão aí? Quem que você acha que errou na mão eu acho e que deve, assim, por exemplo, deve levar esse troféu mesmo? Eu acho que, por exemplo, quando você faz os 50 Tons Mais Escuros, você sabe que você não vai produzir nenhum clássico de cinema, você sabe que você não vai levar o Oscar, você pode até querer, mas você sabe que no fim a academia vai te destroçar, você não vai ter chance, porque é uma adaptação muito quadrada de um livro que também tem uma outra pegada, né? Para agradar grandes públicos, para ter menos questionamentos existenciais e mais descrições, né? Uma coisa Mas o que vale mais? Eu levar multidões no cinema, dirigir um filme que leve multidões, a massa, ou eu agradar a classe crítica e ser premiado no Oscar? Eu acho que, então... Porque adianta você também ser premiado no Oscar e o seu filme não conseguir levar e ter bilheteria? Eu acho que a gente precisava quebrar um pouco. Isso aí é mais ou menos quando a gente fala de música erudita e música popular, né? Por que a gente tem, não diria mas dificuldade de chegar na música erudita? Porque a gente tem um ouvido treinado para um tipo de música. Quando você ouve a outra, é parte do processo de assimilação cultural, de assimilação da obra de arte, a gente tem o processo de estranhamento, assim, ouvir um som novo, alguma coisa que mexe com a gente, até que provoca, até que cause desconforto, né? Eu acho que a gente erra quando a gente pensa que um bom filme não vai agradar um grande público, né? Eu acho que tem muita coisa tem uma resistência do público também, o público não é um ser passivo, né? Ele vai criando uma realidade, assim, e vai também para não ter desconforto. É aquilo né? que você falou, ele é doutrinado, ele já está acostumado a receber aquele... Não, tem isso também, mas eu acho que ele tem a capacidade de escolher. Falar assim, olha, eu vou virar a chave, eu vou assistir um filme, mas não para sair de lá nem feliz ou confortável, sair da minha... Eu posso sair de lá mexendo com as minhas convicções, assim, o grande encontro, aliás, o grande encontro nosso com a obra de arte, assim, isso na literatura e tal, é você se perder de você mesmo, assim, você sai daquele teu corpo, assim, você se vê numa outra experiência, e quando você volta você já não é mais o mesmo, assim, você teve uma convicção, uma experiência abalada, assim, isso quando a gente vive num momento hoje que as pessoas não querem perder tempo. Time is money, né? Assim, as pessoas não perdem tempo para nada. E de repente você quer a maior perda de tempo que você encarar um livro clássico, né? Você não vai aprender nenhum tipo de manual para ficar rico, você não vai aprender nenhum tipo de manual para aprender alguma ferramenta que você vai aplicar no seu trabalho. Você vai literalmente perder tempo. Você vai literalmente se perder de você mesmo. Suas convicções você perde ali. Isso a grande obra te provoca. Agora, se você quer... Então, são coisas diferentes. Você pode ter um filme que te provoque tudo isso e também leve uma multidão para o cinema,
Como é o caso, por exemplo, dos filmes do Oscar, né? Que te contestam e que são bons filmes e que vão levar grandes públicos também. Ou você pode fazer um filme que não te provoque, que vai entregar exatamente o que você espera entretenimento. dele. Que você sente naquela cadeira e levante sem suar, sem... Eu saio muito menos, eu já estou no processo de perder cabelo, né? Cada filme que eu vou é um pouco mais que eu arranco, assim, porque é um filme que te provoca, que te deixa fora daquilo que a gente acredita e tal. Então, enfim, o importante é consumir dos dois produtos, né? O importante é exato, assim, o importante é a gente não se prender nessa ideia de que não pode perder tempo. Quando você quer refletir, quando demais, você quer exatamente. Entretenimento. Exatamente. Matheus, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Pessoal de casa, né? Quer saber um pouquinho mais de um blog seu? O que faz? Bom, eu tenho para quem costuma acessar o UOL, de vez em quando tem algum destaque ali, né? A gente briga para ter destaque, mas na lista de colunistas do UOL Estilo, é o meu blog ali, é um endereço um pouco longo, mas enfim, vocês me acham ali. A gente vai colocar aqui na tela para vocês. E na Carta Capital eu tenho também uma coluna ali no site, né, para falar sobre cinema. No UOL não é exatamente sobre cinema, mas os filmes acabam sendo citados ali frequentemente. Beleza, valeu a parceria. Espero que você volte outras vezes aqui no programa. Me convidem, E olha só, a gente fica por aqui. Na semana que vem tem muito mais Universo Épico.